Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, na paz do Mestre Jesus. E hoje, nas nossas intercessões, nós vamos conversar um pouco sobre esse livro sensacional, né, muito bacana, que é O Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. São mensagens que falam do nosso cotidiano, mensagens curtas sobre saúde, sobre empregos, um monte de coisa bacana que deve ser lido, analisado, meditado, né, e bem pensado. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bacana, né, que é a saúde. E a saúde, Jesus sempre foi um precursor da melhoria da saúde. Como o capítulo aqui ele não é muito longo, mas vamos deixar para que você possa ler e vamos pegar parágrafo por parágrafo e vamos analisar cada parte dele para que a gente possa começar a nos interiorizar sobre esta questão, sobre a nossa saúde. Como nós estamos levando a nossa saúde? Geralmente a gente pensa na saúde como uma saúde física, que é extremamente importante. Afinal de contas, esse corpo físico que nós estamos, ele exige que a gente cuide dele, porque é o nosso veículo espiritual aqui nesse planeta, né? E ele tem que ser bem cuidado. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa saúde espiritual. Será que ela está em dia também? Ou nós estamos deixando ela um pouquinho para lá, vivendo muito no mundo e esquecendo da espiritualidade, né? Então vamos lá, né? Saúde. E ele já começa dizendo aqui: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a dissídia das mãos que o manejam. Então ele já vai dizendo aqui, ó, a saúde é como a posição da nossa residência, né? Como é que nós cuidamos da nossa residência física, nossa casa, nosso apartamento, né? Seja onde a gente mora. Como é que a gente cuida? Ora, a nossa saúde é justamente isso. Como é que você cuida da tua residência física, primeiramente? Como é que ela está? Né? Ou como um instrumento, ele fala assim, se valendo de alguns músicos, né? Como é que uma pessoa cuida do seu instrumento musical? Como é que o músico cuida do seu instrumento musical? Sempre tratando ele bem, sempre afinando, deixando ele sempre pronto? Ou amanhã eu vejo, hoje eu fiz um show, deixei para lá? Ele está nos alertando já de começo por isso daí. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, a qual não se reúnam simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos lhe associam o sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma e percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então, a falta que nós cometemos em nossa mente, ou seja, ele já vai falando dos nossos pensamentos, né, cria um estado de perturbação, nervosismo, raiva, ódio. E isso no mundo que nós estamos vivendo, só nós vemos nas mídias, as notícias, as coisas que estão acontecendo, se nós não pararmos para analisarmos profundamente os fatos e as questões, nós já estamos praticamente nos perturbando sobre essas questões, né? Já queremos nos vingar, nós já achamos que aquele povo tem que ser destruído, que o outro tem que ser eliminado, que a pessoa tem que ir para a condenação, etc. Isso quando não atinge os nossos meios familiares e profissionais. Né? Fulano lá, tá certo, conseguiu aquela promoção, mas sabe como é que ele conseguiu, né? Já estou desarmoniando a minha mente, né? Mas fulano vem aqui almoçar no domingo, mas justamente no domingo, por que não, né? Melhor nem vir. Então tudo isso são perturbações da mente, como ele está aqui falando, né? E isto começa a se reunir as forças desvairadas, né, quando nós paramos para pensar, puxa, eu não devia ter pensado nisso, eu não devia ter falado isso dele, né? Eu estou arrependido das coisas, né? Olha o que ele está dizendo, mas também ondas de pesar e acusação da vítima que lhe associam o sentimento. Nós temos que entender que a nossa saúde, ela vale-se também dos nossos pensamentos, principalmente deles. E não só nós, como seres pensantes, mas quando nós transmitimos o pensamento para as outras pessoas. Quando nós temos ódio, raiva, né, sentimentos de tristeza para com as outras pessoas que nos fizeram, nós estamos transmitindo esse pensamento, essas coisas para essa pessoa.
E isso, pela lei da ação e reação, a lei do retorno, ele vai nos causar grandes situações desconfortáveis para a nossa vida. Ele vai nos causar situações em que nós temos que rever toda essa problemática que nós mesmos criamos, né? Então ele está dizendo aqui que nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, né? Porque instauram-se as desarmonias de vastas proporções no centro da alma. Olha o que ele está falando. Desarmonias de vastas proporções no centro da alma. Por isso que quando as pessoas desencarnam, às vezes vão para mundos que não gostariam de ir. Porque eles estão apegados àqueles ódios, àquelas situações, àquilo que está lhe fazendo mal, e não melhoram em relação a isso daí. E às vezes fazem por si mesmas, né? Ah, eu sou uma pessoa inútil, ah, eu não consigo aquilo, ah, puxa vida, outro consegue, eu não estou conseguindo. Então a gente tem que começar a parar e pensar, será que realmente tudo isso me pertence? É meu mesmo? Na continuação ele vai dizendo, semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Olha, isso aí é muito importante. Inclusive, a preletora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, já nos fala justamente sobre essas situações, né? A cólera e o desprezo, a crueldade e a intemperância criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, aberando-se a leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Nós já vimos aqui, somente nesse parágrafo, o alerta de que o nosso pensamento criam as nossas deficiências e as nossas doenças. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Ele acorda as células, impõe às células um trabalho muito pesado, né, de distonia, ou seja, de disfunção daquilo que ela está preparada para fazer, né, e se anulam quase todos os recursos de defesa. E quando se anulam os recursos de defesa do nosso organismo, quem entra em ação, né, os glóbulos brancos tentando nos ajudar e acabamos doentes por causa disso. Abrir leira fértil, ou seja, abre uma cultura fértil, a cultura de micróbios patogênicos que estão dentro de nós, mas estão adormecidos. Nós os acordamos, nós o fizemos vir para a vida, né? E eles só estão cumprindo a função deles. Então a gente tem que ter extremo cuidado aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos. É assim, ele continua, que muitas vezes, ele vai dar alguns exemplos de doenças, né? Tuberculose e o câncer, a lepra, a ulceração aparece como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida anterior, né? Então, a pessoa tem problemas estomacais, queimação de estômago, eu tenho úlcera, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem que ver primeiramente as causas que originaram essas perturbações estomacais. O que eu estou pensando? Eu estou com raiva de quem? Ou será que eu estou me punindo por coisas que eu não estou conseguindo fazer e não estou vendo lá na frente coisas que eu possa fazer realmente ou melhorar para chegar? E essa punição está sendo muito mais severa do que eu acho que deve ser? Porque todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de agregação. Esta parte é muito importante, né? Sintomas mentais depressivos. Quanta depressão nós temos no nosso mundo? Quantas pessoas não veem além da sua parca visão? Quantas pessoas dizem, não adianta mesmo eu lutar, eu vou viver a minha vida como eu posso viver, as coisas são assim mesmo. Os políticos são assim mesmo, a vida é assim mesmo, o mundo, desde que o mundo tem guerra, né? Então nós entramos nesse processo depressivo e esses processos depressivos acabam trazendo outras síndromes, né? Dentro da patologia mental a qual aqui Emmanuel nos coloca. E temos que ter essas patologias mentais extremo carinho para que a gente possa trabalhá-las e melhorá-las, né? Por outro lado, importa reconhecer que o relacionamento à nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento.
o velho esquema, má alimentação, eu só como isso, só como aquilo, tá bom, eu vou morrer mesmo, né? Eu vou aproveitar a vida, vou comer o que posso. E nós temos hoje que a qualidade de vida exige de nós alguns esforços. Claro que nós podemos, de vez em quando, comermos uma coisinha ou outra, mas nunca exagerarmos naquilo que realmente o corpo físico precisa de nutrição e o corpo espiritual também. Então, orarmos, praticarmos a meditação, praticarmos coisas boas para a nossa vida, isso é importante, né? E ele vai dizendo aqui no nosso livro, nesse livro aqui, muito mais coisas, né, nesse capítulo, para que a gente possa se interiorizar e melhorar. Como nós temos um tempinho reduzido, nós vamos ler somente o finalzinho em que ele diz: não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem as quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios, as perturbações que lhes são consequentes. Então não se esqueça o que Emmanuel aqui está nos propondo, através inclusive do Evangelho de Cristo, né? Nos esquecemos de que apenas o sentimento pode esboçar o reto pensamento. Apenas o sentimento pode esboçar o reto pensamento. E Jesus, o psicólogo mor, que veio aqui à Terra, né, para nos ensinar essas questões da mente, ele nos propõe, né, procure primeiro o reino dos céus, o resto você será acrescentado. O que é isso? O que ele quer dizer isso? Procure através da oração, através do seu pensamento, a melhoria para a sua vida. E o resto nós vamos acrescentando através do nosso esforço, do nosso trabalho e da nossa vida, que com certeza nós vamos evoluir espiritualmente através daquilo que estamos fazendo aqui. Paz e prosperidade a todos. O meu muito obrigado. Que o seu pensamento seja sempre um pensamento em direção à sua melhoria em todos os sentidos da sua vida. E na ajuda do teu irmão, como ele pode fazer para que ele também possa ter um pensamento reto, uma melhoria na sua vida, porque só assim nós faremos um mundo melhor, saindo de dentro de nós e não esperando que as coisas aconteçam somente no exterior. Paz e prosperidade e uma boa noite a todos.